Seja bem-vindo ao Maré Cultural, o podcast mensal do IFBA Campus Porto Seguro, promovido pelo Núcleo de Arte e Cultura do nosso campus. Aqui, a arte, a cultura e a educação se encontram, criando uma onda de conhecimento e valorização da produção cultural local. Eu sou Adriel, aluno do Campus Porto Seguro, que surfará nessa onda de aprendizado com vocês. E hoje iniciamos mais um episódio nessa jornada que tem como objetivo facilitar a aproximação entre a nossa comunidade acadêmica e a rica diversidade cultural de Porto Seguro. Em cada episódio, vamos explorar e divulgar o trabalho de artistas e agentes culturais que fazem parte do nosso município, trazendo à tona as histórias e os saberes ricos que nosso território possui. O Maré Cultural é uma plataforma de intercâmbio, onde a arte não é só exibida, mas também compartilhada, discutida e vivida de forma coletiva. A cada mês, você vai se conectar com a produção cultural da cidade, ao mesmo tempo que contribui para o fortalecimento e o reconhecimento da nossa cena artística. Esse projeto nasce com a missão de dar visibilidade ao talento local, ampliando o alcance de artistas que, muitas vezes, ficam à margem das grandes plataformas. Mas também ele é um espaço de aprendizado, onde estudantes, professores e a comunidade têm a chance de trocar experiências, saberes e influências, sempre com foco na valorização de nossa cultura. Então, prepare-se, pois cada episódio estará recheado de histórias inspiradoras, reflexões criativas e, claro, muita arte. Fique com a gente, compartilhe esse podcast e mergulhe na Maré Cultural, o lugar onde a cultura de Porto Seguro se encontra com o futuro. E agora, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, os nossos convidados serão Daniel Puig, professor de artes da Universidade Federal do Sul da Bahia, Carleone Filho, que é diretor do Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura, e Edivaldo Ariano, o nosso intruso que está no Simpec desde os seus primórdios. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast Maré Cultural. Eu, Adriel, vamos apresentar aqui o podcast que vai falar hoje sobre cultura. Hoje estamos aqui com Carleone Filho, que é diretor aqui do Simpec, né? Temos aqui também o professor de artes da UFSB e temos aqui a pessoa que eu não perguntei o nome antes, me desculpa, pode se apresentar. Um infiltrado. O infiltrado, porque, né? Pode se apresentar, por favor. Edivaldo Ariano, faço parte do Simpec desde o embrião. Certo, e já puxar o gancho que todo mundo está se apresentando, Carleone pode se apresentar, por favor. Carleone Filho, sou diretor do Simpec, que é o Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura. Isso aí, também atiro um pouco para todas as áreas, sou também diretor do Coral Municipal, Simpec esse ano fazendo 10 anos, Coral Municipal também fazendo 10 anos, é isso aí. Do Coral Municipal. E eu sou Daniel Puig, sou professor da UFSB, sou professor de artes do Centro de Formação em Artes e Comunicação. É isso. Pronto. Certo. Bom, eu vou explicar a dinâmica de hoje. Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre a cultura aqui em Porto Seguro. Como ela se estabelece em relação à história e como ela se comporta nos dias de hoje. Eu queria passar primeiro o nome para a palavra para o senhor. O que você acha que é a cultura em... Senhor onipresente, eu estou presente. Edivaldo Ariano. Senhor Edivaldo Ariano. Eu queria falar... Pode deixar o senhor de lado, ele já é onipresente. Enfim, vamos lá. Bora. Isso é bem cultural, né? Nós estamos bem. Começamos bem. Defendendo a cultura. Cuidado que eu vou nome... começar a cantar a Relina aqui também. Ah, não, essa daí a gente pula. Isso não aguenta mais. Né? Não. Uma semana ouvindo a Relina. Enfim, qual que é a sua visão de como se comporta a história de Porto Seguro? Como é que ela foi construída, assim, da cultura de Porto Seguro? Rapaz, é muito pano pra manga esse negócio, uma vez que essa coisa, segundo a história, começa em 1500. Rapaz, mas aí a gente que diz, né, a história, né? Pois é, segundo os escritos lá. Mas eu, sendo, inclusive, um porto-segurense do município, convivo por aqui faz algum tempo. Porém, para ser resumidamente, essa sua pergunta é tudo, né? A história em Porto Seguro é a história do Brasil, é a história do Nordeste. Mas sendo daqui e Porto Seguro tendo se tornado um lugar turístico, a coisa se confunde muito aí o que é história, o que é turismo, onde um está agregado ao outro, onde um soma ao outro. E eu trabalhei muito tempo também na área do turismo, e a gente sempre percebeu que a parte da história, o turismo utiliza dessa história, mas nem sempre preserva essa história, nem mesmo os monumentos. Então o turismo passa a ser muito barraca de praia, rock and roll,
comprinhas não sei do que, e aí sobra um tempinho para fazer um city tour. O turismo ele tem um papel muito importante na questão econômica, mas quando a gente vai jogando para problemas sociopolíticos, aí já vai dando um problema bastante e tal, enfim. O turismo ele tem os seus dois lados da moeda. Era para ser um casamento perfeito, e deveria ser, mas parece que o poder do dinheiro fala mais alto do que o poder da memória. Então fica um turismo meio... Foi bom, vai ser bom, não foi? Acabou. E aí vem uma outra onda, essa onda também acaba, mas a gente percebe que não andam paralelo. Não vamos tapar o sol com a peneira, porque não anda. E não é só Porto Seguro. Onde tem um turismo de praia, de litoral, o lado cultural é muito questionável. Quando o turismo é, por exemplo, em Minas Gerais, em Ouro Preto, olha que a coisa muda, não tem praia, não tem, sei lá, as famas de um litoral. Aí quando vem para o litoral a gente fica com essa dúvida. A gente pode falar que um dia inteiro a gente não chega numa conclusão, até porque parece que eles nunca chegam numa conclusão do que é cultura e turismo no litoral. Bom, senão não para de falar. Carleone já riu aí, já pode... Não para de falar, né? Eu também falo muito, mas se a gente tem esse olhar para a cultura de Porto Seguro, eu acredito que a gente tem que realmente voltar bastante na história, porque temos que falar, querendo ou não, e principalmente dos povos originários, né? Se a gente tem o que falar em Porto Seguro é justamente dos povos originários, da luta desses povos aqui nessa região. A gente tem que ver Porto Seguro também como uma porta de entrada de escravos. A gente tem que pegar a nossa história, em cima dessa história, depois dessa Porto Seguro, que era uma vila, né? Uma vila de pescadores, e essa transformação que ocorreu com esse boom de Porto Seguro aí, pensando nele já voltado para a Bahia do axé, que estoura, aí vem lambada, vem essas coisas todas. Eu estou fazendo uma geral só para a gente pensar nessa cidade que parte, não é, dos povos originários, que depois vem os portugueses aqui e aportam aqui, que se fala muito em descobrimento, mas a gente sabe que isso daí é coisa de historiador para contar, historiador daqueles antigos que querem mostrar só um lado, querem mostrar só um lado da história, mas a gente tem muita coisa de cultura aqui para se falar, para se preservar, principalmente, não é, que a gente precisa fazer esse trabalho, estar sempre atento para os povos originários, precisa estar sempre atento para aqueles que aqui chegaram também. Principalmente, a gente tem aqui o sul da Bahia, nós tivemos uma questão muito grave com a quebra da lavoura cacaueira e Porto Seguro, esse pessoal daqui desse entorno corria, porque Porto Seguro não é Eldorado. Sim. E a gente vem com Porto Seguro aqui se transformando, né, muito rapidamente de vila de pescador para essa cidade cosmopolita, com gente de tudo quanto é canto. Você tem gente do mundo todo aqui em Porto Seguro, dos estados. E que cultura é essa que Porto Seguro vem formando durante esse tempo todo, né? Sim. Que vai acabando com tudo que a gente tinha de tradição, essa cultura tradicional que é tão importante, que são as nossas raízes, ela vai se perdendo para essa cultura de massa que vem chegando com o turismo que você falou, né? Esse turismo, ele vai meio que massacrando, é um turismo que não é um turismo, é um turismo predatório, principalmente contra a cultura, contra a natureza. Se a gente for olhar para Porto Seguro, a gente tinha uma natureza exuberante. Você pega a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a referência que a gente tem, está ali se falando da região. E você pega hoje, que visão teria, não é, alguém chegando nessa área com essas barracas de praia? Eu falo sim contra as barracas de praia, porque essa área aqui era uma área de preservação, era a área de desova de tartarugas. Sim. E a gente tinha uma história também, a questão ambiental, essa ligação da cultura com o meio ambiente, perfeito, a cultura com os povos que aqui estavam, com os povos que aqui chegaram, né? Então é uma cultura a se pensar no que é que a gente está se transformando. Se fala muito, está difícil fazer cultura em Porto Seguro. Não é difícil fazer cultura. A cultura já está aqui. Não é? A gente precisa organizar essa cultura para que todos tenham as suas contribuições, né, sendo vistas e não sendo apagadas, como é feito em decorrência dessas políticas que nós temos hoje. Posso jogar outro lado? Com certeza, à vontade. Então, primeiro é uma honra estar com vocês aqui, Ariano, Carleone. Eu não sou da região, como você já sabe, né? Mas assim, 10 anos de Bahia, eu, começando a entender as coisas, eu acho que esse aspecto que vocês chamaram a atenção da cultura é muito importante. Tem outra coisa que meus estudantes baianos chamaram muita atenção quando a gente estava pensando no ateliê de artes lá do curso, né? Como é que a gente ia tratar com essa questão que vocês trouxeram, né? Essa tensão entre uma cidade bonita, que tem uma cultura super, e esse turismo que é predatório, né? E aí um estudante falou uma frase, bicho, que eu achei genial. Ele falou assim: Porto Seguro, uma invasão nova a cada dia. E se você pensa nessa história da violência, né, Ariano, você vê a violência se refazendo da mesma maneira.
Né? Então as pessoas chegam aqui como quem descobriu, né? O colonizador chegou também. Eu vou lá tirar o que eu quero, bum, vou embora. E assim, a compreensão do que cresceu aqui, né? De como essa região se fez habitada por gente, ela passa muito longe disso. Né? Então a gente fica olhando, quando se fala de história, Adriel, ou falar de cultura, a gente está falando também daquilo que é de hoje. Né? Cultura é o que está hoje aqui também. E a primeira coisa, quando eu cheguei em Porto Seguro, a primeira coisa que eu vi de um morador foi: indígena tem que levar um tiro no peito. Né? E aí falou que todos os indígenas eram traficantes, todos eram bandidos, todos andavam armados, todos... Já conheço o movimento indígena há muito tempo, conheço povos indígenas há muito tempo, só fiquei olhando, né? Não falei muita coisa, era a primeira pessoa que estava me contando alguma coisa sobre os Pataxó, né? Daqui. E eu já conhecendo os Pataxó há 20 anos lá do Rio de Janeiro. E já sabendo que isso não era legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que se isso está na cabeça das pessoas, né, o que elas pensam dessa cultura que você está falando? Né? Que é, na verdade, o grande tesouro daqui. Né? Então, acho que tem esses vários lados, sabe? Esses vários lados do que a gente pode ver como a cultura, a história de Porto Seguro, né? A história dessa cultura em Porto Seguro. E tem as nossas instituições, né, todas que a gente está, né, mas a sociedade, todo mundo está sempre empenhado em fazer alguma coisa diferente. E parece que tem algum lugar onde não passa. Um entrave. Um entrave, né? Para mim, tá nessa coisa, nessa semente da violência, sabe? A violência deixa uma semente no lugar que barra uma série de outros movimentos. Então, ou a pessoa que sofreu a violência tem medo de mostrar a própria cultura, que é o caso dos indígenas, né? Ou aquelas pessoas que violentaram continuam achando que esse é um lugar para ser violentado, explorado. Né? Porque na cabeça e na linguagem das pessoas continuam também dizendo assim: indígena é só isso, né? O Porto Seguro é só isso que a CVC vem, desculpa falar da empresa, que esse turismo predatório vem fazer aqui na cidade. Esquece tudo, né, que a gente tem em volta, e como você falou, Ariano, muitas vezes esquecido, não explorado. Né? Outra coisa, só para trazer um outro lado dessa cultura também, é muito interessante para quem... Eu não nasci no Rio de Janeiro, nasci na Serra do Rio de Janeiro, mas cresci num bairro popular no Rio de Janeiro. E aí você vê o Rio de Janeiro, como diz o Ricardo também, como uma cidade partida. Né? A favela e o asfalto. Né? Os bairros e a orla. Aqui também não muda muita coisa. Né? O Arraial e Porto Seguro. Né? Esse olhar preconceituoso que você fala dos indígenas cabe também para os negros que aqui chegaram, que moram nos bairros populares, a grande maioria. Então, assim, essa questão da violência vem com todo esse processo histórico da escravização, esse processo histórico em cima dos indígenas, dos povos originários. E essa violência que se repete todo dia, né? Porque você trabalha para o turismo, desce todo dia para a orla, mas você mora no bairro onde a sua rua nem calçada tá, onde não tem agência de banco direito, onde um monte de coisa que é básico para as pessoas não existe. Né? Uma coisa interessante é quando a gente fala dessa violência e a gente entra na cultura. Eu não me esqueço, quando eu cheguei há alguns anos em Porto Seguro, e eu vejo isso corriqueiramente ali, tem barracas de praia aqui que fazem, nós vamos fazer a maior festa que vai acontecer com o maior número de pessoas bonitas, não é? Aí está aquela propaganda de gente bonita reunida em um só local. Aí você vai ali, só tem o pessoal que vem do sul, e aí você não vê representatividade indígena ali como gente bonita, você não vê negros ali como gente bonita, que parece um gueto. Tem algumas festas aqui culturais que são feitas que parece mas daquele sentido de a gente tem que estar aqui afastado e aquilo ali, vocês não podem participar dessa festa. Se você pode participar aqui, como a pessoa que vai estar ali trabalhando para servir, mas você não pode estar ali participando dessas festas das barracas de praia. Então, a gente volta novamente para a questão do que está se fazendo com essa cultura aqui hoje, né? Foi quando eu entendi, quando você colocou Jefferson. Daniel, Cheguei perto. Daniel, quando você fala violência, isso que Caleone acabou de falar, né? Eu sou daqui, mas essa festa eu não posso participar, a não ser para trabalhar. grande violência isso. Tem violência pior do que essa, né? Peraí, ô meu irmãozinho, eu nasci e criei aqui, eu passei por essa praia todo dia, a qualquer hora, da madrugada, ou do dia ou da noite, E olha que nesse turismo e nessa violência, quem acompanhou o Porto Seguro no período das pousadas, Porto Seguro começou a ficar famoso, primeiro
hippie, arraial, depois vieram pousadinhas. Pousadinhas, casas viraram pousadas. Pousadas cresceram. Pousada no estilo pousada para fazer a diferença entre pousada e hotel. É diferente. Se você procura uma pousada, você é um hóspede de pousada. Você tem uma cozinha à sua disposição, toda uma intimidade com os donos, tarará. As pousadas foram crescendo, crescendo e ainda com o nome de pousada, viraram verdadeiros hotéis. Exato. Se você quisesse ir à cozinha para fazer um chá para o teu filho, às 3 horas da manhã, não senhor, já está fechada a cozinha. Mas é uma pousada. O hotel tem lá, mesmo assim ainda tem um horário de 24 horas, uma vez que o hotel está à sua disposição. Essa mudança, quando era pousada e só pousada, eram de gente daqui. Moradores antigos, proprietários. Né? Ô, sorry. Olha na mesa de novo. É bom e bem lembrado. Essa mudança foi muito importante para esse olhar, que foi muito extremo quando saiu de pousada para mega hotéis, resorts, condomínios. E as pousadas, o que aconteceu com as pousadas? Os antigos proprietários que eram nativos ou não nativos, ou baianos, 99% de baianos. Que trabalhavam ali, baianos, que vieram trabalhar nas pousadas quando o Carleone falou que explodiu o turismo por causa da vassoura de bruxa, o povo da região do Cacau veio trabalhar nas pousadas. Mas era gente que nunca tinha se hospedado nem na pousadinha da beira de fim de mundo. Não sabia nada nenhum. Eu falo, nessa época eu trabalhava como gerente desses locais. O moço era contratado para trabalhar numa pousada, ele não sabia nem o que queria fazer lá. Me lembro muito bem de um segurança que uma vez ele veio da região do Cacau, a gente falava vigia, né, à noite, e trabalhava armado. Nem tinha essa violência toda, mas o segurança chegava, você entregava uma 12 para era uma coisa assim. Aí esse moço veio da região do Cacau, eu gerente de uma área aqui, que hoje é um hotelzão, não vou dar a propaganda de graça, um hotelzão aqui. Aí passou o dono do hotel, ele foi contratado como vigilante, né? Ele passou o dono, boa noite, tá, novo segurança, tá, boa noite. E passou, foi dormir. O segurança chega para mim e falou assim, o senhor Edivaldo, ele é um homem perigoso? Eu falei, não entendi, seu Zé, ele lembra o nome dele, por que você está perguntando isso? Ele já matou gente? Por que o senhor está me perguntando isso? Não, porque é um homem que precisa de outro homem armado para tomar conta da casa dele, enquanto ele dorme. Está com medo de alguma coisa. Com medo ou tem risco. Olha a visão do segurança. Ele não entendia que era um comércio. Ele estava ali meio capanga na cabeça dele, ele era ali protegendo quem? Me fala quem é esse moço que eu estou. Então, essa mudança até dá um salto para hotéis. Os hotéis já não são mais dos proprietários antigos baianos, que eram dono de pousada. É gente que veio de fora, que é ligado ao turismo, e que tem os baianos ali trabalhando. Que já tinham aprendido a trabalhar nas pousadas, né? Já sabia que ser vigia não era porque o cara tinha matado gente, estava tomando conta da área. Essa mudança também foi muito violenta para os funcionários. Porque os funcionários eram os baianos, e ainda são, que vieram a maior parte da região do Cacau, por causa da vassoura de bruxa, aquela história. As pousadinhas viraram hotéis, ou venderam e construíram outras coisas, que a gente tinha uma ou outra aí para contar a história, naquele estilo pousada, viraram os hotéis. Os baianos estavam e estão lá, trabalhando na maioria dos setores, mas a chefia já vinha de alguém que fez turismo em São Paulo, Rio, chefe da recepção, gerente comercial, pararará, que vinha, não entendia nada da cidade, não entendia como funcionava nada, aprendia com a equipe baiana, e aí vinha a violência outra maior. As festas, aí é que começa a ser cortado. E aí é que começa, só tem baiano, isso aqui é baianada, aqui dentro, olha outra violência. E aí os hotéis também já passaram, esses pacotões já estão caindo, agora são os condomínios, com esses homens. Para onde vamos? E Edivaldo, a gente Bom, eu vou pegar uma questão agora em relação a como a cultura se comporta, tipo, como é que as pessoas elas tratam a cultura de Porto Seguro e, tipo, sobre os desafios que a gente enfrenta, qual que seria, tipo, na visão de vocês, qual que seria uma solução, assim, um jeito de tratar realmente com cuidado a cultura em Porto Seguro e fazer com que ela ande para frente, preservando o que a gente tem de bom e também construindo uma nova cultura, porque, bom,
cultura, tempo, história, tudo tá tudo junto, misturado, sempre andando junto e tal. Qual que seria a sua visão, Carlione? Olha, a princípio, para mim, pensar em uma solução, vamos resolver essa questão, não faz. Isso aí é um processo histórico muito longo, é enraizado, ficar pensando o que fazer dentro de uma sociedade. Tem tudo para mim, por exemplo, na minha cabeça, cai na questão do preconceito. Né? O preconceito, principalmente racial, étnico, a gente pensa nessas questões, que isso está enraizado, é uma luta diária que a gente tem que ter aqui no município, porque a gente tem a especulação imobiliária aqui em cima, destruindo tudo, a gente tem as grandes empresas, a hotelaria acabando com tudo, você vê Porto Seguro, né? E todas as expressões culturais que nós tínhamos aqui também vão se perdendo, porque Porto Seguro, se você dá uma olhada para trás em Porto Seguro, você vai ver que nós tínhamos, voltando para essa cultura mesmo das comunidades, cultura raiz, a gente, aqui em Porto Seguro tinha terra de reis, aqui em Porto Seguro a gente tinha o cordão de caboclo, a gente pensando nessas representatividades da comunidade aqui em Porto Seguro, né? Dessa vila de pescadores que vai se perdendo, e de uma hora para outra, se você pensar na questão do boi, essas representatividades da cultura local, e também ligada à religiosidade, que é outra questão a se pensar quando se fala em religiosidade, porque através desses anos a gente vai, aí volta lá para o Cabral chegando aqui, a questão da religiosidade. Os povos originários que aqui estavam, eles tinham seus deuses. A primeira coisa que se faz, que está ali, registrado na Carta de Pero Vaz de Caminha, né, essa questão da cultura religiosa, ele vai lá e enfia uma cruz e coloca os indígenas ali de frente para essa cruz, né? E nós também tivemos as matrizes africanas que chegam aqui com seus deuses, e a gente vê essas imposições, essa luta dessas, colocar como religiões, né, que não são a oficial, que a gente parece que nesse país laico nós temos uma religião que é aquela que manda, e a gente tenta ficar brigando com isso, e aqui em Porto Seguro é isso. Você tem os povos originários e você vê muitas igrejas criticando, não é criticando, mas a gente vê muitas igrejas evangélicas avançando sobre as aldeias e se perdendo naquela religiosidade que eles tinham, que fizeram com que eles chegassem em 1500, né? Nós tínhamos quantos indígenas aqui nesse território brasileiro? Eram milhões de indígenas, né? Então a gente, com sua religiosidade, com sua cultura que vai sendo despedaçada, então como é que a gente vai pensar naquele que veio para cá trazido da África para ser escravizado e é jogado aqui também? Como é que a gente vai pensar nesse processo? Chega em um Porto Seguro que tem gente de tudo quanto é local, não é? Com vários olhares, com esse preconceito que vem de fora também, com esse pessoal que chega aqui, que começa a ver aquele morador como uma pessoa que está aqui, que antes não, era bacana você chegar e ver o pescador, ver o morador, você tinha aquela relação de conhecer, todo mundo se conhecia em Porto Seguro, o turista que aqui chegava, batia papo, aquele papo com a família, vivenciava as questões culturais, não é? A gente tem tanta representatividade, tanta coisa bacana, e aí você vê que isso vai se acabando. O pescador e os moradores tradicionais vão sendo jogados para trás. Hoje quem manda na cidade não são mais vocês, a cidade não é mais de vocês, a cidade é nossa, a cidade é do dono do hotel, a cidade não é, a gente vai ver tudo mudar. E como é que a gente vai se pensar na cultura? São políticas públicas, eu acho que essas políticas públicas, que a gente tem políticas públicas que se realmente fossem aplicadas, não é, corretamente, nós teríamos sim avanços para se manter essa cultura que já existe, para absorver de alguma forma essa cultura que está aqui, que é ligada ao turismo, que também traz dividendos, traz divisas para o município. É bom se pensar nessa cultura, mas tem que ser uma cultura que não agrida, tem que ser uma cultura, tem que ser essa questão da economia agressiva que nós temos, né, que vai destruindo isso tudo, tem que ser pensado em políticas públicas municipais. Vamos olhar para as políticas públicas municipais voltadas para a cultura. A gente tem que ter, nós temos, mas tem que ser fortalecido e não apagado. Nós temos um Conselho Municipal de Cultura para discutir. A gente precisa que esse Conselho Municipal de Cultura tenha a sociedade civil presente. A gente precisa, eu sei que todos têm suas obrigações, mas se a gente está voltado no nosso dia a dia a trabalhar dentro das diversas áreas da cultura, nós precisamos tomar parte desses locais de poder. Para quê? Para pressionar e fazer com que as coisas andem. A gente tem uma Câmara de Vereadores que fica aí
muitas vezes à mercê desse prefeito, daquele outro, através da história, né? E sempre fazendo isso e as coisas sendo destruídas. Mas eu acho que falta muita união desse pessoal que faz cultura. Não é? Eu sei, é como eu disse, todo mundo com suas atribuições, mas a gente tem mecanismos, um sistema municipal de cultura, que se bem acionado, que bem pressionado por instituições como a gente tem universidades, que bacana que nós temos o UFSB aqui, que nós temos um IFBA aqui, que traz essa visão, não é? Dessa educação voltada para essas questões que nós não tínhamos. Isso é muito bom nós termos, mas também esse trabalho tem que ser feito, porque se quer avanço, tem que ser nesse sentido. Políticas públicas, eu acho que é o que comanda, não adianta a gente querer brigar com a política. Um dos principais objetivos do podcast mesmo é dar a visão mesmo de quem é mais novo e tal, e até de quem quiser procurar realmente saber da cultura, olha nosso podcast, vai ter pessoas sempre que tem muito conhecimento a oferecer e tal, e principalmente tudo que você falou aí é bom, é muito importante, todo mundo sempre está dando olhada. E teve uma vez o meu professor de português falou que quando um eleitor ele pede uma lei, ele é burro. Por quê? Porque a lei, o problema do país não é a criação de leis, e sim a aplicação das leis. Porque leis nós temos. A lei nós temos, falta aplicar. Posso completar? Pode, com certeza. Que eu acho assim, tanto né, Edivaldo, né? Edivaldo, Eu gosto que me chamam de Ariano também. também, né? Que é um nome também, né? Que homenageia o nosso grande, né? Pois é. Ariano Suassuna. Mas eu estava pensando, quando vocês pediram para a gente, né, Trial, para pensar nessa questão dos desafios e das possibilidades, né? Eu acho que Carlione já colocou aqui, né, um dos principais desafios, grandes possibilidades, e o IFBA, realmente, a educação que vocês têm, né, no IFBA, ela traz possibilidade de vocês serem os jovens, as jovens, ex-jovens que vão pensar nas políticas públicas do município. Então, esse desafio é para vocês, viu, que estão assistindo, né? Vocês precisam pensar nisso. E eu acho que tem uma forma de a gente pensar muito, assim, dessas coisas todas que tanto o Edivaldo quanto o Carlione trouxe, que a gente pensar nos desafios como ausências. O que falta? Do que eu tenho saudade, mas também daquilo que não está mais aí. Sumiu de alguma forma e faz falta. Essa ausência, ela pode ser preenchida com coisas novas, mas ela te indica assim, pô, isso é da cultura e não está mais presente, né? E aí você começa a enxergar o outro lado, que são as potências. E eu acho que quando você fala em possibilidades, você fala, vamos pensar naquilo que é possível. E aí você deixa de fora o que é impossível. E quando você pensa no que Carlione está falando, são processos históricos, Edivaldo também, que vão cristalizando as pessoas em determinado tipo de atitude. Então você tem que pensar no impossível, no que elas não pensam que é possível acontecer. Por exemplo, o IFBA, o UFSB, as escolas públicas de Porto Seguro encherem os lugares onde os turistas são com a cultura local. Sim. E aí a pessoa vai ser obrigada a pensar, bom, não é só a barraca, não é só, desculpa aqui, né, porque a gente está falando de servidores públicos que têm outros interesses no município, não é só à toa, né? Tem outras coisas em Porto Seguro que são importantes das pessoas verem. E isso é uma possibilidade, uma potência, ou seja, você abre uma energia que vai criar algo que até agora as pessoas não pensavam que é possível. Né? Então, acho que pensar desafios e possibilidades e as impossibilidades, ou seja, aquilo que a gente não pensa que é possível, mas que é necessário. Eu penso assim que seria um desafio muito grande transformar a cabeça de um empresário do turismo que veio para Porto Seguro e região. Quem fala Porto Seguro é a Caraíva, Belmonte, né? Não é Porto Seguro. Uma vez eu ouvi uma frase que também me chamou muita atenção. Sabe aquela coisa de falar, é tão óbvio, por que eu nunca pensei nisso antes? Que o X da questão desse empresário da hotelaria que veio de fora montar seu hotel, daí para cima, já não é mais pousadinha, tem uma coisa que esse talvez seja o maior desafio, que eles não são daqui. Não tem o sentimento de pertencimento. Eu vim para aqui para ganhar dinheiro e, se possível, explorar a mão de obra, que eu não quero pagar nada para ninguém, não quero direito para ninguém. Você vai trabalhar no meu hotel de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Tanto faz o meio ambiente, sem nem imposto. Se você tem vida própria, no máximo do verão você está trabalhando dobrando turnos. Quando vem um grupo de estudantes que aí cutuca de cá e de lá pela cultura que o empresário vai receber, alguém aqui já deve ter passado por isso, no IFBA, no FSB ou qualquer... Quando você chega no empresário para um apoio cultural alguma coisa, você percebe essa lacuna.
Eles não têm interesse em ajudar, eu não sou daqui. A primeira vez que a gente veio aqui, pertencimento. A coisa não tem um sentimento de pertencimento, eu vim aqui ganhar dinheiro e levar para meu estado. a gente foi falar sobre a FSB ali no Centro de Cultura, logo nas primeiras semanas que a FSB estava se instalando, né? E aí veio junto um empresário falar com a universidade, né? A universidade falando para os jovens, ali todo mundo do ensino médio, né? Todo mundo, jovens de Porto Seguro, a universidade fala, vem estudar com a gente, abrir a cabeça, coisas novas, né? O empresário falou assim, ó, gente, esquece estudo. O seu futuro é trabalhar para a gente nos hotéis, né? Então, termina o seu ensino médio, ele desestimulou os jovens do ensino médio a estudarem. Ele queria que as pessoas se empregassem com salário baixo. Ficou todo mundo olhando para ele assim, falando assim, por que chamaram a universidade para falar junto com essa pessoa? Hoje, falou. A gente trabalhou no turismo, a gente vivencia muito essas falas. Teve um dia que eu estava numa reunião. Uma reunião não, passei, tinha a reunião do dono do hotel, gerente comercial. O povo falando de baiano, eu tive que falar assim, oi, eu estou aqui, eu moro aqui, eu nasci aqui, por favor. Exato. Um mínimo de respeito, pelo menos. Né? E, claro que não fui mandado embora porque meu carro era importante, precisavam de mim, mas não é de respeito a tal ponto de você estar na sua casa ouvindo quem veio de fora, detonando você, detonando o Estado, detonando é baiano, tem que ser ela é. Mas é um problema quando você só tem respeito porque você tem um cargo alto, né? Isso é um grande Não, problema. ali não foi o respeito, eu não fui mandado embora. Eu acho que continuaram me desrespeitando do mesmo jeito. A gente Não mudou muita coisa, não. A gente começa a falar e sempre cai nas barracas de praia, na hotelaria. Por que será? Por que será? Agora, eu acredito que elas perdem muito quando elas não investem, por exemplo, nesse resgate cultural. Porque a gente fica com uma cultura massificada, já que vai aos poucos se tornando chata, que é aqueles movimentos rítmicos que não mudam. Você vai numa barraca de praia, aí tá aquela dancinha ali enquadrada, não é? Enquanto a gente tem aqui muita coisa bacana que pode ser apresentado, a gente também pode estar, por exemplo, fortalecer a questão desse turismo nas aldeias. É muito bacana a gente fazer um trabalho que fortaleça essa questão do turismo. Mas parece que o turista aqui não pode sair desse roteiro de barraca de praia, daqueles locais específicos, aquelas festas específicas que são programadas para poucos ganharem dinheiro. Não é? Então a gente tem, mas eu acho que eles perdem mais dinheiro quando eles não fazem não tem esse olhar, esse investimento nesse turismo nas aldeias. A gente também, a gente pode fazer, porque aqui nós temos terreiros, temos muitos locais de matriz africana que estão aí abertos para fazer uma rota dos terreiros em Porto Seguro. Inclusive já tem estudo sobre isso. Mas não adianta a gente ficar com esse estudo no papel, não adianta a gente estar com as aldeias aí com coisas legais para se apresentar, porque tem. Não é? Sem, é lógico, fazer com que esse turismo também entre nas aldeias e de alguma forma eles interfiram negativamente. Eu acho que isso tem que ser o turismo bem feito, não é? E bem fiscalizado para não virar bagunça, mas eu acredito que voltar também essas barracas a investir no que nós tínhamos de passado, porque quando você pensa, eu trabalhei um tempo aqui muito grande com a educação do campo, e quando a gente ia nas redondezas, nos sítios, nas fazendas, a gente via agricultura familiar e tem coisas que vão se perdendo, que eu não me esqueço, uma coisa que eu achei a coisa mais linda quando eu cheguei em uma comunidade, estavam lá umas senhoras aqui em Porto Seguro quebrando a mandioca e cantando ao mesmo tempo, e eu senti aquela coisa que eu falo aqui, chega, né, dá aquele negócio por dentro, porque você via uma ancestralidade, você via uma raiz naquele cantar, que era tão bonito, era uma coisa assim tão forte, né? E você vê aquilo se perdendo. E por que aquilo não se investe, né, em fazer esse resgate? Quando o cordão de caboclo, a gente tinha um Chiquinho de Tiburtino que puxava aqui, que era uma manifestação cultural muito bacana, que contava um pouco dessa história indígena, através de cantos, com a comunidade fazendo isso. Aqui no SEMPEC nós até fizemos em 2016, junto com a escola pública, que foi o Ricaldi, nós fizemos um catálogo, mapeando o cordão do caboclo. Nós falamos sobre o cordão do caboclo, muito interessante, mas eu acho que isso tinha que ser um trabalho mais forte. As escolas, principalmente ensino médio, acho que desde o início é lógico, tem que se trabalhar a questão cultural, mas esse ensino médio, quando a gente já abre um pouco mais o leque para pensar de forma mais efetivas, né, a gente trabalhar nessas escolas. Eu sou da educação, então para mim é muito importante que a cultura ela ande ali junto com a educação, ela ande conjunto com a educação, porque a cultura, a gente fala na violência em Porto Seguro. Porto Seguro
figurou por muito tempo e ainda figura. Nós temos 5.000 municípios, mas Porto Seguro já esteve em 4º lugar no Brasil, no mapa da violência, como aquele município que mais mata jovens entre 12 e 19 anos. Negros. Negros, 80%, essa grande maioria, negros e periféricos. Exato. Não é? E a gente tem vamos dizer assim, essa mancha, esse sangue escorrendo no nosso município, e a gente com tanta coisa bacana, que a cultura faz com que essas coisas elas vão se afastando dessa juventude, a cultura, o esporte, a gente não vê, não estou em cima dessa gestão não, eu já estou aqui a Porto Seguro há muitos anos e a gente não vê, não é, o poder público como deveria, apostando na cultura e na educação como meio para tirar o jovem desse meio, dessa violência que aqui está. Não é? Porque é muito bacana, eu sou o SEMPEC, eu não me esqueço uma vez que uma mãe bateu aqui no SEMPEC e ela estava chorando, eu fiquei, meu Deus, por que é que a senhora entra chorando? Eu achei que era alguma coisa, ela estava vindo aqui agradecer, porque o filho dela, na época, começou a fazer atividade com a gente aqui e fazia também no Mais Educação. Então o menino fazia aqui com a gente teatro, o menino fazia capoeira, fazia futebol. Esse menino, quando chegava em casa, o que esse menino queria fazer? Descansar. Deitar e dormir. Né? E a mãe estava tão feliz por causa disso, porque para você ver a força da cultura, a força do esporte, e o que é que falta para a gente estar incentivando? Justamente aquele monte de vereador que a gente tem que ficar ali com aquela bundinha, dá vontade de bater na mesa, aquela bunda sentada naquelas cadeiras, que calma. não pensam a cultura como deveriam. Galera, ele vai bater na mesa agora. Mas não pensam a cultura como deveriam, né? Porque nós temos vereadores que têm que ter esse olhar sim para a cultura do município. Eles estão ali para pensar o município, não só com esse olhar da ganância da hotelaria, da ganância dos empresários, não. Tem que pensar na nossa população que aí está. A gente tem que realmente fazer com que pressão sobre a Câmara dos Vereadores. Nós precisamos dessa força popular pressionando, porque senão não muda. Nossos jovens vão continuar morrendo. Uma vez eu vi na própria Câmara dizendo que precisaria de mais policiais aqui em Porto Seguro. Gente, polícia é violência de Estado. Falei isso, tem gente que gosta quando eu falo isso, né? Polícia é violência de Estado e não se pode combater a violência pública, né, com violência de Estado. Não é? Então a gente tem a polícia que também que mata, e nossos jovens nesse meio tudo, com tanta coisa bacana, com tantas atividades, que a cultura é um leque tão grande. Aqui a gente trabalha com teatro, trabalha com dança, trabalha com música, quer dizer, tem muita coisa bacana, e esse jovem vai crescer com outro olhar, vai crescer com outro movimento, né, envolvido com outras coisas. Eu acredito que esse é acho que o caminho para Porto Seguro, para ela se desenvolver de uma forma mais bacana para a comunidade, e não só para a hotelaria, não é? A gente precisa de um Porto Seguro que se desenvolva, mais para aquele pessoal que mora na periferia, que mora, lógico, na orla, mas que o Porto Seguro como um todo. E parece que a gente tem um olhar para poucos. Que não é aqui em Porto Seguro só, no Brasil a gente ainda tem isso, mas só que aqui em Porto Seguro isso muito massacra, isso é muito forte. Pra puxar um gancho agora, tipo, que a gente tá em alguns minutos finais e tal, eu queria perguntar, tipo, como que a sua instituição, né, o FSB, ela atua em questão à cultura aqui em Porto Seguro? Quais são as atividades, como é que ela trabalha a cultura, como é que ela preserva, como ela incentiva? Por favor. Então, acho que a UFSB tem feito muitas coisas, né? Que eu fiquei pensando também como é que falar de tantas coisas, mas em parceria com o SEMPEC, em parceria com outras instituições, com vocês no IFBA também, a gente tem projetos da UFSB que são projetos de extensão, né? Que é sempre o tipo de atividade em que a universidade sai dos seus muros. O UFSB tem uma perspectiva de, em vez da universidade pensar o que ela vai oferecer para a comunidade, escutar o que a comunidade quer, e aí formatar o trabalho de extensão a partir do que as pessoas pedem. Então, tem assim, essa coisa de você poder procurar o UFSB para fazer coisas, né? E, claro, somos poucos professores ainda, a gente tem um pouco mais da metade do que a gente deveria ter, né? E estamos 10 anos aqui já, né? Então, todo o governo Bolsonaro, que não fez mais concurso e tal, atrasou isso aí, né? E o IFBA também passa esses mesmos problemas, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem hoje trabalhamos junto com o Centro de Cultura, né, da cidade, então tem muitas atividades do UFSB que vão para lá. Tem projetos que passam pela UFSB que se instalam no Centro de Cultura, como por exemplo esse de cinema brasileiro, que estava há pouco tempo. São estudantes do UFSB que são os bolsistas que estão lá fazendo, né? Então tem várias coisas assim, mas tem vários eventos da UFSB que a gente ainda consegue divulgar para um público pequeno, mas que vale a pena todo mundo
peças de teatro, encontros de audiovisual, dança, exposições, tudo isso você A sabe, gente né? que diga, né? Que Exato, a trabalho gente foi ocupa feito aqui no muitas Sempec, vezes. muito bacana. Pronto. E o Sempec abre esse espaço, nossos estudantes também estão sempre aqui, né? Muito legal o trabalho junto com o Carlione, muita gente lá das artes trabalha aqui também com o Sempec. Fora isso, a gente tem agora um trabalho com a TV Porto, né? Que é a TV da rede de TVs públicas do Brasil. Cultura, né? Isso. Então tem muitos estudantes trabalhando, mas tem especialmente programa da UFSB. Nessas 2 últimas semanas, por exemplo, a gente mostrou, semana passada, sempre às quintas-feiras, um documentário sobre o hip hop do Baianão, que foi produzido por um aluno da UFSB que se formou há 2 anos atrás, o Luaran, que é do Baianão, que é de Porto Seguro, e fez um baita documentário sobre o hip hop. E aí um dos grandes nomes do hip hop aqui, jovem, né, o Diego Castelli, está na UFSB fazendo construção Imagem e Movimento agora, que é o mesmo curso que o Raquel faz, o professor Raquel. E ontem teve a entrevista desse aluno, o Loran, e do Diego, que agora é aluno do UFSB também, mas que é da galera do hip hop do Baianão. Isso foi apresentado na TV Porto, né? Então tem essas outras coisas, mas a gente faz também muitos trabalhos com as comunidades tradicionais mesmo, né? A gente tem um intercâmbio muito grande com as escolas indígenas de Coroa Vermelha, com as outras comunidades indígenas no entorno, né? Até o Monte Pascoal e também para o sul, e vários outros também com as comunidades quilombolas. Então a UFSB tem uma atuação em várias frentes de cultura. Mas queria deixar só esse recado, assim, não só de ficar de olho no que a gente divulga, né, o que a gente faz em parceria com as instituições do município, mas também, se você quer fazer alguma coisa com o UFSB, procurar a universidade. Certo, certo. E aí, o que a Sempec está fazendo para nós? O Sempec está aqui há 10 anos de Sempec, eu estou aqui com os embriões, vamos dizer assim, que vão ser tombados pelo patrimônio, o Edic, a Márcia, tem um Cris aqui que tem menos tempo no Sempec, mas também já dá, acho que 4 anos, né? Mais de 4 anos, um pouquinho, eu acredito que 3 anos, para mim você já estava com a gente, pelas contribuições, mas tipo assim, o Sempec ele foi criado, na época, é difícil você pensar um município no Brasil que tem uma escola de arte e um centro de pesquisa que seja bancado pelo município. Então eu tenho a agradecer, sim, é lógico, a gente tem um espaço aqui que é bancado pelo município, com todas as dificuldades mesmo assim, porque a gente sabe que a gente precisa de muita coisa, de materiais, a gente mexe com arte, para você fazer arte você precisa também desses subsídios, não é? E tem algumas dificuldades, sim, é meio que um embate, até que muitas vezes desgasta, mas conseguimos sim fazer muita coisa bacana, muitos trabalhos legais, porque oferecemos cursos diversos, então a gente tem um jovem no turno oposto da escola, está aqui fazendo teatro, está aqui fazendo dança, aqui a professora Márcia, tem aqui o professor Cris, que é de música, o Edi, que é de teatro, a gente também oferece línguas aqui, tem inglês, italiano, espanhol, quer dizer, tem um leque de atividades que esse jovem pode estar participando. Gratuitas, todas gratuitas e para qualquer idade. Alguns cursos para crianças menores a partir de 6 anos, outros a partir de 12, mas nós temos também senhoras aqui de 80 anos que estão fazendo dança. Então, é um leque bacana, e aberto, bem assim, democrático, qualquer pessoa chegou aqui, está matriculado, pode fazer parte dos cursos com a gente. E fora isso, a gente tem um trabalho também na área da pesquisa. O Sempec é Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura. Cultura porque a gente entra na cultura através das nossas atividades, das nossas apresentações, do nosso apoio às instituições que também trabalham com a cultura, que essa porta está aberta para lançamentos, para todo esse leque que chegou no Sempec, as portas estão abertas. E pesquisa, porque a gente vem atentos, temos historiadores, o Edito aqui é professor nosso, também é historiador, nós temos o Neanda, que não pôde estar aqui nesse momento, mas é historiador também, não é? E o André Simeão. Então temos 3 historiadores para pensar essa história em Porto Seguro. Temos o Laércio, com a Biblioteca Municipal de Porto Seguro, que funciona junto com o Sempec. Ele é o diretor da Biblioteca Municipal, a nossa biblioteca. O jovem não gosta de ler. Peraí. Não gosta porque não gosta porque não incentivam. E interessante, nós temos aqui mais de 1.000 usuários inscritos. E aqui é um fluxo. Nós tínhamos uma premiação até a pandemia, e sempre quem ganhava era o jovem, era um adolescente de 14 anos como o maior leitor
daqui do município, não é? Então o jovem gosta de ler. Só sim. falar para quem nunca viu, vem a bicicleta é super legal. Antes era 1000, agora é 1001, porque tem eu também. Pois é, a gente vem com isso, vem com trabalhos na biblioteca e o SEMPEC voltado também para as diversas relações, pesquisa, meio ambiente. Nós temos um projeto ligado ao meio ambiente, que é o projeto Pau Brasil. A gente trabalha com a questão da muda para essa conscientização do que foi o pau-brasil nessa região, da importância dessa árvore que está em processo de extinção. A gente tem também o projeto Buraém, que já é outra árvore. O rio Buraém, muita gente não sabe, que é o nome de uma árvore, que dá uma frutinha até gostosa. Né? E tem uma cultura enorme em torno desse rio, né? Que também é pouco divulgada na cidade. E a gente fez um trabalho sobre o rio, né? Dando uma olhada dele da nascente até chegar aqui. Ver como ele foi degradado, ver as agressões que ele tem aqui em Porto Seguro, que ele sofre aqui em Porto Seguro, né, principalmente. Tem esses trabalhos, já tem, o projeto Pau Brasil já são mais de 4.000 mudas que nós distribuímos de Pau Brasil aqui pela região. A gente vai em locais que tem Pau Brasil plantados, mas que são locais em que a árvore no centro da cidade colhe as sementes e faz, distribui. Fora isso, tem projetos também com Portugal, a gente tem ligações com Portugal, porque, querendo ou não, eles aqui chegaram, mas a gente tem uma visão, não é, que tem que estar levando. Nós vamos com indígenas lá para falar sobre o que foi esse processo. Né? Nós fizemos um trabalho bacana com a Carta de Pero Vaz de Caminha, aqui no SEMPEC, né, essa transcrição para o Pachorrã. E nós fomos com indígenas levar, que é um documento histórico da humanidade, muito importante. Nós fizemos esse trabalho aqui no SEMPEC, levamos. E lá eles apresentaram a carta, que está exposta lá, mas eles apresentaram e mostraram para o português assim: olha, são 500 anos de ataques e agressões. Vocês tentando nos destruir, mas a nossa língua está aqui presente. Nossa língua está aqui presente. Isso repercutiu lá, as TVs querendo filmar, querendo conversar, querendo entender melhor, as escolas querendo entender melhor essa questão da colonização, que lá não é contada. Eles ainda estão naquela descobrimento. Esse é o verdadeiro trabalho antirracista, né? Você chegar e você levar o indígena, quando vai, o Raoni que foi com a gente lá, e ele chegou com calça jeans, né? Mas ele tem também a roupa, né? O vestimenta dele, que ele utiliza justamente quando ele está com essas ligações bem com... E aí ele, não, peraí, a gente também, o indígena também utiliza calça jeans em algum momento. A gente, aí ele pegou, utiliza celular, então, porque eles ainda têm aquela visão lá fora, que o indígena fica, é aquele ali na aldeia que fica, vamos brincar de índio, não é? Ele ainda, muitos têm essa, né, já se está tentando mudar essa visão. Não é? Mas eu achei interessante, lá tem um museu, o Museu dos Descobrimentos, e a gente levando pessoas para estar conhecendo e discutindo. Eles chegaram lá e tem uma sala do museu que, quando eles abrem, eles falam assim: isso aqui é a maior vergonha de Portugal. É uma sala fechada, e quando ele abre, é a sala da escravização. Aí está lá, né, uma grade. Quer dizer... Que bom que eles reconhecem. Reconhece, mas muito pouco, precisa mais. Então, essa ligação nossa com Portugal, acho que não tem que... não, nós temos que discutir, sim. O Cabral está ali, a estátua do Cabral. Não quero queimar, não. Quero que o pessoal só saiba o que foi que houve. Por que aquela estátua está ali? Quem foi esse cara, né? E quando pintar um cocar na estátua, como que é assim, né? Mas tá vendo você falando Quem foi esse cara? Justamente, que Bahia é essa? Com tanta gente morta, não é? Que Bahia é essa com essa religiosidade distorcida? Que Bahia é essa com drogas? Que Bahia é essa com esses políticos? Com tudo isso descendo pelo ralo. Então a gente vai pensando, né, desse processo. Isso aí é meio que o processo histórico do nosso esse país. É um quadro do Carleone. Agora, rapidinho, só para eu dar um fecho aqui nessa questão do SEMPEC, é isso. São 10 anos com esse pessoal aqui, e tem outros que não estão aqui, mas que eu gosto realmente de trabalhar, e me deram a liberdade, já passamos por outras gestões também, mas eles nos deram a possibilidade de estar trabalhando com pessoas aqui que realmente são da área. Né? Nós temos um espaço cultural com pessoas que são da área, que se apropriam do que estão falando. Eu acho que isso é muito importante. Acho que isso faz com que o SEMPEC ele realmente funcione e ele cumpra seus objetivos, é lógico, com alguma coisa necessária ainda para ser feita. E eu estava falando da leitura, eu também sou da Academia de Letras de Porto Seguro. Sim. E com a academia a gente vê, é muito bacana, poxa, quando chega jovem aqui,
e vem mostrar para mim, que alguns sabem que eu sou daqui, vem com poemas que escreveram, com textos que eles escreveram. Pô, que bacana você ver, né? É isso, o SEMPEC é isso, essa ligação que a gente tem com a juventude, com os idosos, com a cultura, com a pesquisa, com a educação. Acho que esses 10 anos valeram e muito. E falar dessa importância, da importância desse trabalho, é chover no molhado, mas nós fomos tomados de surpresa com essa importância, foi na pandemia. O que salvamos de jovens que iam se matar com hora marcada amanhã, vários, senhoras de idade que pararam de tomar remédio vieram. Foi uma responsabilidade. E a gente de porta fechada, mais ou menos, de máscara e recebendo esse povo. Aí a gente viu a outra importância do SEMPEC durante a pandemia. E da cultura. Olha, e paz vindo aqui. Olha, tem uns adolescentes aí, nós que somos professores em sala de aula, que se você não parar para ouvi-los com muita atenção, e até no teatro aqui, ou quando a gente trabalha, você trabalha indiretamente a questão dele, que você não pode nem falar no problema em si. Você tem que trabalhar ali nas entrelinhas. Né? Esse pós-pandemia, ele trouxe muita sequela. Né? Então, a gente fala dos jovens, mas eu acredito que isso veio para todo mundo. Né? Realmente, quando nós atendíamos um público aqui de jovens, e depois da pandemia nós já começamos a ter outro público de jovens, né? Com alguns problemas a mais que a cultura em si, né, essas expressões culturais, como a dança, como o teatro, né, como a música, elas fazem com que esses, vamos dizer, demônios, eles saiam, né, eles deixem aqueles, né, porque foi muita pressão, muito sofrimento, muita dor, aquela reclusa, aquele medo de morrer, de você ver um ente seu querido morrendo. E o SEMPEC entra, né, nesse período da pandemia, com respostas online, com a gente aqui com máscaras, justamente. Sim. O SEMPEC, eu devo entender, sim, o SEMPEC teve uma importância muito interessante e tal, tipo, em relação ao tempo, tipo, as pessoas que ficavam, tipo, a pessoa mais cabisbaixa, que já estava desistindo, assim, de fazer as coisas, pá, dar um ânimo pra pessoa, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma dança, vamos reerguer o cérebro, a mente e deixar todo mundo ativo e tal. Bom, eu vou puxar aqui agora, né, um recado final, eu vou pedir para que o senhor puxe o nosso recado final, que é o seguinte, por favor, eu quero que você mande um recado para incentivar a cultura para os jovens, para eles realmente virem buscar isso, sim, para não deixar morrer. Você já falou a palavra mais direta. Mexa-se, sai de casa, venha para o SEMPEC, faça teatro, dança, música, grite, bebe. Mas é breve, sem incomodar. A vizinhança, se tiver necessidade. Mas aqui a gente recebe de braços abertos, podem vir. Teatro, dança, música, português e por aí vai. Redação. O FSB é a mesma coisa, viu, gente? Cheguem junto dos eventos, alguns acontecem aqui no SEMPEC, outros no Centro de Cultura, na universidade, às vezes na praça pública, né? Venham, participem e sempre estimulando você, não só a ver esses projetos, eventos, o que é a universidade, mas também procurar a universidade, assim como, né, vocês podem procurar o SEMPEC para essas atividades que já estão aqui à disposição, pode procurar a universidade para pensar uma coisa diferente, chegar junto de algum projeto que já está acontecendo. Então, venham. Vai tentar falar pouco ou pode... É isso. É porque eu me empolgo, mas vamos rapidinho, né? Na verdade, é um pouco disso tudo aqui. O SEMPEC está sempre com essas portas abertas, todo mundo que passa aí à frente está vendo as portas abertas, está vendo aquele leque de atividades inscritos ali que a gente oferece. Realmente ter essa vontade. Vamos tentar nos programar, nos horários que a gente não tem. Sair um pouco do celular, não é? Que eu acho bacana também essa questão de você saber manusear. Mas vamos sair um pouco do celular e vamos aqui para essa prática, para um tocar no outro, para um se movimentar, para cantar. Eu acho que é isso que precisa, né? O jovem precisa disso, de estar mais dentro dessa realidade cultural que a gente tem a oferecer aqui. Bom, é isso. Vamos finalizar agora o podcast. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma conversa incrível, maravilhosa. Aprendi bastante. Tenho certeza que todo mundo que vai assistir vai adorar. E muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Obrigado. Realização: NAC IFBA Porto Seguro. Coordenação: Professor Jefferson Silva e Cristiano Raquel. Som e vídeo: Everton Martins. Cenário: Gustavo Lima. Âncora: Adriel. Apoios: PROEX, Pró-Reitoria de Extensão do IFBA. DACEL, Departamento de Ações Culturais e de Esporte e Lazer. ASCOM, Assessoria de Comunicação do IFBA Porto Seguro.
Música